queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos. Estamos iniciando, queridos, hoje, domingo, são 10 horas e 2 minutos, a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Escola Bíblica Discipuladora da Congregação Batista no Jardim Gá. Congregação da Primeira Igreja Batista no IP, Pastor Jonas Azevedo. Amados, nós vamos começar orando pela nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos a nossa terceira lição, do nosso livro que nós utilizamos para estar ministrando as nossas aulas na nossa Escola Bíblica Discipuladora, que é o primeiro livro que eu fiz, Fazendo Discípulos, Ensinando o Caminho. Se você tem gostado dos estudos, se você tem se interessado, quer se aprofundar mais, entre em contato conosco para você saber como adquirir este livro. Vamos orar ao Senhor nesta hora? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, por este domingo maravilhoso, por este primeiro dia da semana, Senhor, que nós dedicamos ao Senhor. Somos gratos, somos honrados por Ti, ó Deus, por fazermos parte da Tua família, Senhor, pelo Senhor ser o nosso Deus, pelo Senhor ser o Senhor das nossas vidas, pelo Senhor ser o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Redentor, o Rei dos Reis. Muito obrigado, Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que nos ensina, que nos orienta, que nos exorta, que nos guia pela Tua Palavra, possa estar presente nessa Escola Bíblica Discipuladora. Quero abençoar com toda a sorte de bênção das regiões celestiais a todos que estão conosco, os que vão assistir depois. Quero te pedir nesta hora pela igreja, Pai, da qual sou membro, a Primeira Igreja Batista, ali no Valparaíso, pastor Luiz Cláudio Peçanha, meu pastor, presidente da Convenção Batista Planalto Central, por sua família. Pedimos ao Senhor, Deus, pelos teus filhos, pedimos ao Senhor pela diretoria também da nossa igreja, pelos diáconos, pelos PGMs, pelos líderes de PGM. Meu Deus, abençoamos. Abençoamos também a igreja sede dessa congregação, Pai, Primeira Igreja Batista do IP. Mais uma vez pedimos a bênção do Senhor sobre a vida do pastor Jonas, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida da irmã Jaciara, pedimos a bênção do Senhor sobre toda a direção da igreja. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor visite o bairro ali do IP, o Senhor visite o bairro ali da nossa congregação no Engá, que o Senhor abençoe nesta hora, meu Deus, cada um dos teus filhos que tem se empenhado em nos ajudar, em estar ali conosco naquela congregação. Abençoe a irmã Berlindo, abençoe a irmã Elaine, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, o Reinaldo, a Suelma, abençoa, Senhor, a minha esposa, que tem sido, ó Deus, bênção na minha vida, tem estado conosco ali, comigo ali naquele lugar, ó Deus, me ajudando, me auxiliando. Dá força à tua filha, Pai. Abençoa o nosso casamento, abençoa a nossa família, abençoa o nosso lar, Senhor. Em nome de Jesus, dirige essa escola, Pai. Dirige essa escola com a tua graça, com a destra da tua misericórdia, com a destra da tua justiça. É a nossa oração, Senhor, em nome e pelo poder de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje, queridos, nós vamos estar falando sobre quem é Jesus Cristo. Nós estamos na nossa terceira lição. Como eu falei, tem lições que você pode levar 2 semanas, tem lições que você pode levar 3 semanas. Então, nós podemos utilizar esse livro aqui como revista de escola dominical, no caso, revista de escola bíblica discipuladora, por até 6 meses. Então, a primeira lição, por exemplo, nós levamos 2 dias. Falamos sobre Deus soberano, falamos sobre a soberania de Deus. O segundo estudo nós falamos sobre conhecendo a Bíblia. Também levamos 2 semanas falando sobre a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, como ela foi escrita, o material que ela foi escrito, como ela se divide, quem foram os escritores, como foi que ela foi inspirada. Falamos sobre em que idiomas ela foi escrita. Então, amados, foram 2 semanas falando sobre a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos ouvir um cântico nesta hora sobre Jesus, já que nós vamos estar falando sobre
a pessoa de Jesus Cristo, nada melhor do que um louvor, né, que expresse essa majestade, essa santidade, porque o nosso Salvador, ele é de fato o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, o nosso Emanuel, né? Ele é o Senhor, ele fez convergir todas as coisas, porque de fato, somente ele é o nosso Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, queridos, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar nesta hora também pela nossa nação. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas famílias, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, nos restituído. Queremos colocar diante do Senhor nesta hora nossa família. Pai, queremos colocar diante do Senhor principalmente aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não têm
uma aliança com o Senhor. Pedimos a tua graça sobre a nossa família. Abençoamos aqueles que já te conhecem, que precisam ser fortalecidos, que precisam estar mais ligados com o Senhor. Aqueles que estão passando nesse momento por uma situação difícil, desemprego, enfermidade, problemas conjugais. Pai, pedimos a tua bênção agora sobre a vida da nossa família num todo. Pedimos que o Senhor cuide deles. A tua palavra é clara, Senhor, quando diz que cremos no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Abençoamos mais uma vez as nossas famílias e pedimos que o Senhor seja Deus da nossa família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor no Salmo número 24. Salmo número 24, a partir do versículo 1. Esse salmo ele fala sobre a vinda do Rei da Glória. Diz assim o Salmo 24. Todos abriram aí? O salmo fica quase no meio da Bíblia. Nós já falamos nas duas aulas passadas, né? Como é que nós achamos, né? Se você ainda não sabe onde é o livro de Salmos, você vai no índice lá da sua Bíblia, procura lá onde está escrito Salmos, você vai ver onde está a página e aí você vai encontrar, né, o início dos Salmos. O número 24 é o número maior, né? Capítulo 24. 24 é o número maior e versículos os números menores. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele habitam, porque ele fundou a terra sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, que não faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as tuas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse salmo ele mostra quem é Jesus, quem é o Senhor, né? E irmãos, eu fico observando e eu louvo a Deus pela geração na qual eu me converti. Uma geração onde os louvores, né, eram cristocêntricos. Os louvores onde, através do louvor, a igreja era ensinada de uma forma teologicamente correta. Naquele período, nós tínhamos ali no auge Conjunto Logos, tínhamos ali pastor Ademar de Campos e tantos outros que louvavam a palavra. Ah, irmãos, como é importante o louvor, o ministério da igreja está interligado com o seu pastor em relação ao ensino da palavra. Hoje, o quanto eu aprendi através dos louvores, que ensinavam quem é Deus, quem é Jesus. E eu acredito, irmãos, que o louvor ele tem um poder até maior de ensino do que a própria pregação, sabia? Porque, infelizmente, no nosso país,
Entre nós pastores há aquela coisa, eu não posso pregar o mesmo sermão 1 a 2 vezes, porque o povo vai dizer que eu sou preguiçoso, que eu não gosto de estudar a palavra para ensinar, né? E aí está o problema. E aí está o problema, porque o louvor você ouve 200 vezes. Tem louvor que todo domingo é louvado na igreja e ninguém reclama, né? Tem louvor que é cantado de segunda a segunda nas igrejas que tem culto de segunda a segunda e ninguém reclama. Mas vá o pastor pregar o mesmo sermão de segunda a segunda. O que eu quero dizer, irmãos, é que o louvor tem um poder de ensino. E hoje, infelizmente, os louvores que estão nos nossos arraiais, não todos, claro, mas uma grande maioria, influenciou de uma forma negativa, né, as últimas gerações. Irmãos, Jesus, ele é o maior e melhor presente de Deus para nós. Jesus é o melhor e a melhor coisa que Deus nos deu, porque através de Jesus, o nosso nome, para aqueles que o aceitaram, foi escrito no livro da vida. Nós ganhamos um passaporte eterno para os céus. Eu fico observando, né, as pessoas querendo passaporte importante, né? Aqueles passaportes de cônsul, aqueles passaportes não sei de quê, né? Não o passaporte comum, mas o passaporte de autoridade, né? E o nosso passaporte, irmãos, não tem na terra, nessa terra, seja em que país for, um passaporte melhor do que o nosso. Porque o passaporte que os políticos, que os grandes aí têm, só os conduzem a países daqui com certos privilégios, de não ser revistado, de não ser muito inquisitado. Mas o nosso passaporte nos leva para a glória. Aleluia! O nosso passaporte nos leva para o céu. E ninguém nos barra. E quem nos deu esse passaporte foi o nome de Jesus. Por que o pastor está falando isso? Por que eu estou dizendo isso? É porque os louvores de hoje ensinam que o melhor de Deus ainda está por vir. E quando a gente louva isso, quando a gente canta isso, de que o melhor de Deus está por vir, nós esquecemos de Jesus. Nós tiramos Jesus do centro, nós tiramos Jesus do principal, de que o louvor deveria ser o melhor de Deus, já veio. O resto é consequência. Então, irmãos, nós precisamos orar a Deus. Nós precisamos orar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele levante nessa geração ainda, por misericórdia e graça, ministros de louvores, que louvem a palavra. Que não introduzam nos seus cânticos heresias. Que não introduzam nos seus cânticos frases de efeito que menosprezem o senhorio de Jesus. Que não menosprezem a posição de Jesus. Que não façam o desserviço de não ensinar a palavra. Ensinando orgulho, ensinando prepotência, ensinando vingança. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, vai se ferrar comigo. Em outras palavras, é isso que o louvor quer dizer. O louvor dessa época. Que quem não me viu passar pela prova e não me ajudou, vai se ferrar, porque vai ver eu lá. Ou seja, vai ver, não vai estar com você. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém? Então, conhecer a Jesus e ter um relacionamento com Ele e fazer dele o seu Senhor e Salvador pessoal é algo de muita importância. Ou melhor, é a coisa mais importante da sua vida. E se faz necessário, queridos, isso se faz necessário para que nós tenhamos uma vida segura e feliz lá na eternidade.
Não espere você ter uma vida segura e feliz aqui. Como estão ensinando através de púlpitos, como estão ensinando através de louvores. Que eu não vou morrer enquanto minha promessa não se cumprir. Irmãos, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Esses louvores estão fazendo um desserviço à igreja evangélica brasileira. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. A Bíblia diz que é melhor entrar no céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois. Que é melhor entrar com a mão só do que ir para o inferno com as duas. Ou seja, no mundo nós teremos aflições. Eu tive uma gangrena na minha perna, vou ter que amputar a minha perna. Glória a Deus. Se eu estou firmado no meu Senhor, eu sei que a minha vida, minha morada, minha cidadania é no céu. Eu vou morrer com a perna só, mas lá no céu terei um corpo glorificado. Glória a Deus, aleluia. Então, cuidado. Seja igual aos bereanos. Atos 17, 11. Você ouviu uma palavra, uma pregação, vá para a Bíblia. Você ouviu um louvor, por mais bonitinho que seja, por mais enfeitadinho que seja, vá para a Bíblia. Porque infelizmente nós chegamos num período de trevas, num período negro, nos finais dos tempos, onde a palavra diz que nos finais dos tempos nós procuraríamos ouvir pessoas que agradem o nosso ouvido. É por isso que tem pastores que viraram coach. Não para pregar palavra, mas para pregar autoajuda. E autoajuda não diz que você vai passar por luta. Autoajuda não diz que você vai passar por privações. Autoajuda não diz que no mundo você vai ter aflições. Autoajuda é você e você. Em autoajuda pouco se fala sobre Deus. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Então nós temos que seguir as orientações e termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E quero fazer, irmão, de imediato uma explicação sobre os termos e a diferença entre Senhor e Salvador. O Brasil é um país católico, é um país religioso. E eu acredito que o Brasil, muita gente conhece Jesus como Salvador. Nas festas de Sexta-feira Santa e outras festas religiosas que têm espalhado pelos 4 cantos da nossa nação, nós vemos as pessoas ali falando sobre Jesus, o Salvador. Mas o Senhor Jesus, ele não é apenas Salvador. O Senhor Jesus, ele é Senhor de nossas vidas. E como nós falamos aqui, né, festas religiosas. Então passa muito filme sobre a crucificação de Jesus, né? O ator Mel Gibson o ator e diretor Mel Gibson fez um filme fantástico sobre a paixão de Cristo, né? Mostrando ele ali como Salvador. E irmãos, muitos deles, inclusive até mesmo alguns evangélicos, desconhecem ou sabem pouca coisa sobre o senhorio de Cristo. Sobre o senhorio de Cristo, não sobre o Salvador Jesus. O estudo de hoje é para mostrar quem é Jesus, o Salvador e o Senhor. O exemplo disso, irmãos, é os nomes de Jesus Cristo. Alguns dos nomes que nós vamos abordar aqui. É muito importante para nós que tenhamos um conhecimento maior, irmãos, sobre a pessoa de Jesus e conhecer o significado, né, dos seus nomes, estudando a Bíblia, meditando, né, pois através de conhecer esse significado nós vamos encontrar, né, uma autorrevelação de quem é Jesus e de fato essa pessoa, né, de quem de fato é essa pessoa maravilhosa e qual a missão que ele teve e continua tendo para nossas vidas. Então, nós precisamos ser desafiados a isso. E eu quero lhe desafiar a isso, a fazer parte, a fazer esse estudo maravilhoso com a ajuda do seu pastor, com a ajuda da sua igreja, com a ajuda da sua Bíblia, com a ajuda dessa escola bíblica discipuladora. E nesse momento vamos analisar apenas 3 dos vários nomes atribuídos ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro nome, Jesus, né? Que é o mais conhecido de todo, em grego Yeshua, né?
como nós podemos ver sendo pronunciado até mesmo no filme que eu falei, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Os judeus chamam Jesus de Yeshua, e significa Salvador. Esse nome Jesus em grego é Yeshua, em hebraico é Joshua, e também pode ser falado Josué. Então, Josué, Jesus, Joshua, né? E significa Salvador. E nós podemos ver isso em Mateus, capítulo 1, verso 21. Nós vamos ver aqui o que é que diz a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia também, nos acompanhe, ou então, se você não estiver com sua Bíblia, às vezes você está usando o seu celular para estar assistindo e não pode mexer nele agora para ver na Bíblia, você anota aí. Diz assim, Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então o seu nome também indica a sua missão, né? Ele veio ao mundo para nos salvar. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, o seu nome significa Salvador. E no seu principal nome também está incluída ali a sua missão. Ele veio nos salvar. Outro nome que as pessoas, né, acham que é o sobrenome dele, que é Cristo, não é sobrenome, né? Significa também a sua missão também. Atos, capítulo... Lucas 2, 21. Diz assim: e ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Pastor, não vi o nome Cristo aí. Vou repetir. E ao se completarem 8 dias, porque no 8º dia toda criança nascida em Israel tinha que ser circuncidada, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. E esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. A palavra Cristo significa ungido, tá? Esse nome se refere à sua capacitação para exercer sua principal missão, que é ser o Salvador. Atos, aí sim, nós vamos para Atos, capítulo 10, versículo 38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Vou repetir, como Deus ungiu, né? Está aí, palavra Cristo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Nazaré também não é sobrenome, é a cidade onde ele nasceu. Com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então vou repetir. Cristo significa ungido. Jesus significa Salvador e Cristo significa ungido, né? Então, esse nome se refere à sua capacitação. O nome Jesus significa a sua missão. Qual é a missão? Salvador. Cristo, ele foi capacitado, ou seja, ele foi ungido. O Salvador foi ungido, né? E esse nome se refere à sua capacitação para exercer a sua principal função. Qual é a principal função de Jesus? Salvar. E para ele salvar, ele foi ungido. Amém? E Senhor, que no grego é Kyrios, né? E é o nome sagrado também de Deus lá no Antigo Testamento. Esse nome sagrado de Deus no Antigo Testamento, nós traduzimos por Iavé, Iová ou Jeová. Por que isso, pastor? Porque no hebraico não tinha vogais. No hebraico não tinha A, E, I, O, U. Isso surgiu depois com os maçoréticos, fazendo os códigos maçoréticos e criando aí as vogais, mas muito depois. Então, quando surge na Bíblia o nome do Senhor,
eles colocam ali o chamado tetagrama sagrado, que são as 4 letras do hebraico, para 4 letras consoantes do hebraico para poder se referir a Deus. Então, 4 letras consoantes. Nós sabemos que colocar lá 4 letras consoantes não vai dar um som exato. E aí, então, os maçoréticos inventou códigos, né, para criar as vogais e ficou colocando assim entre uma letra e outra, né? E aí não há uma pronúncia correta do nome sagrado de Deus. Se é Jeová, onde colocaram as consoantes E, O e A. Se é Iavé, onde colocaram entre as consoantes as vogais A e E. Ou se é Iová, né? Então não existe, até porque Deus não queria que o seu nome naquela época fosse revelado. E havia aquela coisa de que não podia pronunciar o nome do Senhor em vão. Tanto assim que durante a escrita, toda vez que ia aparecer o nome de Deus, o escriba ele parava, ia tomar banho, vestia uma outra roupa e pegava uma pena de ouro para escrever somente o nome, né, as 4 letras sagradas ali, o tetragrama sagrado. Depois ele ia lá, guardava a pena de ouro, colocava outra roupa normal, pronto. Aí se no mesmo texto tivesse aparecendo de novo, mesmo que fosse, né, umas 3, 4 palavras depois, ele de novo tinha lá que tomar um banho, vestir as roupas sagradas, pegar a pena de ouro para escrever lá as 4 letras consoantes, para os irmãos entenderem como eles viam o nome do Senhor de uma forma sagrada. E esse nome, na verdade, é o que eu mais gosto em particular, irmãos, pois esse nome era a real e única mensagem da igreja primitiva, Senhor, né? A principal mensagem da igreja primitiva não era que Jesus era Salvador, não era que Jesus era o Cristo, mas a mensagem principal da igreja cristã primitiva era que Jesus era o Senhor. E há uma diferença muito grande, irmãos. Por isso que eu falei que no Brasil as pessoas conhecem Jesus como Salvador, mesmo sem tê-lo como Salvador. Ter Jesus como Salvador é reconhecer que Ele é Salvador. Mas uma coisa é ter Jesus como Salvador, saber que Ele salva, saber que Ele morreu para nos salvar. E outra coisa é ter Jesus como Senhor. Senhor significa dono, Senhor significa que Ele comanda nossas vidas, Senhor significa que Ele nos orienta, nos guia, que a nossa vida pertence a Ele, que Ele é o nosso dono. Aí é que está a diferença. E infelizmente tem muitos cristãos, até mesmo evangélicos, que só têm Jesus como Salvador, mas não tem Ele como Senhor de sua vida. E repito, a mensagem principal da igreja cristã primitiva era: Jesus é o Senhor. E por isso, irmãos, por essa mensagem, muitos irmãos nossos foram mortos. Muitos irmãos foram mortos. Sabe por quê? Porque hoje, quando nós passamos por uma pessoa ou outra, bom dia, boa tarde, boa noite, apesar disso hoje está meio que fora da moda, né? As pessoas hoje passam um pelo outro e viram a cara, mesmo morando no próprio condomínio, na própria rua, acabou o bom senso da educação, né? Mas aí já é outro caso, né? A saudação em Roma, quando um passava pelo outro, era levantar a mão direita e dizer: Curios Kaiser! Curios Kaiser! Ou seja, César é o Senhor, o imperador de Roma, que era considerado Deus. E o outro respondia, também levantando a mão direita, e dizia: Curios Kaiser. Mas, irmãos, quando um romano passava por um cristão verdadeiro, e ele então levantava sua mão direita para aquele cristão verdadeiro e dizia: Curios Kaiser, aquele cristão automaticamente era condenado à morte, o verdadeiro cristão. Porque aquele cristão, ele ficava com um bolo ali na garganta, porque ele sabia que não podia responder Curios Kaiser. Ele não podia responder: César é o Senhor, César é o meu Deus, César é o meu dono, porque é isso que significava na verdade. Então o cristão verdadeiro levantava sua mão e dizia: Curios Kaiser, não. Curios
Christos. Aleluia. César não é o meu Senhor, César não é o meu Deus, César não é o meu dono. Jesus é o meu Senhor. E por muitos falarem essa verdade, aquela pessoa que ouvia, chamava os guardas romanos e dizia: esse não serve a César, esse não tem César como Senhor. E na mesma hora aquele cristão era preso. E nos finais de semana, para entreter os romanos, aquele cristão que foi preso juntamente com os demais, eram colocados nas arenas para serem devorados pelos leões. Eram colocados nas arenas para serem dilacerados pelos guerreiros. Simplesmente porque Jesus era o Senhor da vida deles. Os irmãos estão entendendo agora qual a diferença de ter Jesus apenas como Salvador e Senhor? Quem é o Senhor da sua vida hoje? Quantos cristãos têm vergonha de dizer que é cristão na faculdade, porque ali é o local dos letrados? E ser crente nesse meio, misericórdia. Quantos cristãos trabalham nas redes, em emissoras de televisão, trabalham em locais de alta sociedade e têm vergonha de dizer que é cristão, para não ser visto como um bocó, um ignorante? Os nossos irmãos eram mortos, nossos irmãos eram devorados por leões. Nossos irmãos do passado eram colocados nas arenas para aqueles guerreiros musculosos baterem, esfaquearem. Nossos irmãos eram colocados em tachos de óleo quente. Nossos irmãos eram arrastados pelas estradas de Roma por cavalos, tendo seu corpo totalmente dilacerado aos pedaços. Nossos irmãos eram empalados. Os irmãos sabem o que é empalado? Ser empalado? Vivo. É ter uma estaca introduzida no seu ânus para sair pela boca. Vivo. Simplesmente por não aceitar que César é o Senhor. E hoje nós estamos em uma geração de mimimi, onde as pessoas têm Jesus como Salvador, mas infelizmente o seu comportamento diante da família, diante do grupo de rede social, diante de colegas de trabalho, diante do seu emprego de pompa, diante com as pessoas que não tem, que falta dedo no anel para botar anel de formatura, porque são pós disso, pós-doutor, pós-doctor, pós não sei o que, Aí você tem vergonha de dizer que é cristão. Então eu quero lhe dizer com muita tristeza no meu coração que Jesus não é o seu Senhor. Porque por menos disso os nossos irmãos morreram, por não aceitar o senhorio de César em suas vidas. De que forma, meu irmão, de que forma, minha irmã, você está rejeitando a Jesus e aceitando o senhorio do César atual hoje? É hora de rever o seu posicionamento como cristão. É hora de você rever o seu posicionamento como servo de Deus. Não adianta apenas ter Jesus como seu Salvador. Não adianta, não. Você tem que tê-lo como Senhor da sua vida. Mesmo que isso custe a sua vida. Mesmo que isso custe a sua posição social. Mesmo que isso custe seu emprego. Mesmo que isso custe a sua família. Porque a palavra de Deus diz que aquele que colocar mulher, marido, filhos, seja o que for, acima de mim, não é digno de mim. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, a partir de hoje, tome intento na tua vida, tome posição na tua vida. E quando falarem para você na linguagem de hoje, Curios Kaiser, César é o Senhor, ou seja, a prostituição é o Senhor, a pornografia é o Senhor, as conversas indevidas é o Senhor, a sua posição e não falar de Jesus para essas pessoas é o Senhor, diga não. Curios Kaiser, não. Curios Christos. Mesmo que eu vá para a forca, mesmo que eu vá para uma cadeira elétrica, mesmo que eu seja colocado de lado,
Jesus é o meu Senhor. Aleluia. Porque a nossa morada não é aqui. A nossa cidadania não é aqui. Já temos um passaporte, o melhor de Deus nós já recebemos. E a nossa morada nos aguarda. Que o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, faça você entender quem é Jesus Cristo a partir de hoje. E que ele signifique muito para a sua vida, para a glória de Deus. Nós vamos encerrar, nós vamos concluir essa primeira parte do estudo de quem é Jesus, nesta hora. Domingo que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui às 10 horas para podermos concluir essa terceira lição do nosso livro Fazendo Discípulos, Ensinando o Caminho. Se você tem interesse, nos procure através das redes sociais para adquiri-lo. E vamos estar concluindo esse estudo. E com toda a minha sinceridade, com todo o meu amor, com todo o meu coração pastoral, eu espero sinceramente que a partir de hoje você deseje de uma forma ardente, de uma forma valente, ter Jesus como Senhor da sua vida, custe o que custar. Uma coisa eu quero lhe dizer, vale a pena. Aqueles irmãos que foram dilacerados por leões, aqueles irmãos que foram empalados vivos, aqueles irmãos que foram descidos em tacho de óleo fervendo vivos, aqueles irmãos que foram largados lá na arena por os leões famintos correrem atrás dele, perseguirem, mutilarem, aqueles irmãos que foram lançados em arenas para os guerreiros, os gladiadores se divertirem, cortando braço, cortando perna, arrancando cabeça. Esses irmãos estão lá na glória, estão louvando o Senhor lá na glória, estão com o Senhor lá na glória. Aleluia, louvado seja Deus. Estão nos aguardando, irmãos, eles estão nos aguardando e vão nos receber no dia do juízo final, vão nos receber no dia do arrebatamento, vão nos receber no dia da nossa ressurreição. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá, eu quero chegar lá. Eu quero orar por você, se nesta manhã você entendeu que precisa receber o Senhor como o Senhor da sua vida. Você pode dizer, pastor, eu só tinha Jesus como Salvador, mas hoje eu quero Ele como meu Senhor. Então eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida. Você está me assistindo agora ou vai me assistir depois, você pode colocar, você pode teclar, dizer, eu quero Jesus como meu Senhor. Eu vou estar orando especificamente por você. Vou estar tentando fazer um contato com você para saber se você frequenta alguma igreja. Se você, aonde você estiver, deseja frequentar uma igreja séria, uma igreja ordeira, uma igreja que pregue a Bíblia de verdade, que pregue de fato o senhorio de Cristo, não pregue oba-oba, não pregue uma teologia mentirosa, herética. Se você quer uma orientação dessa, você também pode me procurar pelas redes sociais e eu me comprometo a fazer uma pesquisa na sua cidade ou próxima e lhe indicar uma igreja e um pastor para cuidar de você. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado pelo teu poder, muito obrigado pela tua majestade, muito obrigado, Senhor, porque há mais de 2000 anos atrás o Senhor já enviou o teu melhor para nós. Não temos mais que aguardar nada melhor. Senhor, um carro hoje é consequência do melhor que já veio. Não vai vir. A saúde, a doença, o casamento, uma casa própria, um emprego, seja o que for hoje, Deus, seja de bom, seja de ruim, que vier para nossas vidas é consequência, é bônus.
Porque o melhor de Deus, o melhor do Senhor já veio. Pai, que o Teu Espírito Santo ensine de novo isso à Tua igreja. Ensine de novo isso aos Teus ministros de louvores. Que o melhor de Deus não vai vir, já veio. E é Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Pai, há pessoas talvez que não tenham ainda Jesus como Senhor de suas vidas e a partir de hoje, a partir dessa mensagem, querem recebê-lo como seu Senhor. Entrego agora essas vidas em Tuas mãos. Confirma os seus nomes no livro da vida, Pai. Derrama graça, derrama poder, derrama unção, coragem. Talvez alguns vão ter que passar a partir de hoje, a partir de amanhã, segunda-feira, por uma prova. Talvez uma prova difícil, como passaram os nossos irmãos que foram presos, mortos, mutilados, torturados. Mas independente disso, eles confessaram e continuaram confessando que Curios Kaiser, não. Curios Christos, sim. César é o Senhor, não. Jesus é o Senhor, sim. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Quero convidar você para nossas atividades semanais. Hoje à noite, às 17 horas, nós teremos o nosso culto presencial ali na rua Lusiânia, em frente à Escola Municipal Cora Coralina, no bairro do Jardim Gra. Congregação Batista no Jardim Gra. Visite a nossa igreja. Já estamos com culto normal, né? Você leve sua máscara, nós temos lá o tapete para higienizar seus pés, temos álcool gel, né? Estamos conservando a limitação de distância social, mas vá para ouvir a palavra de Deus. Quarta-feira, através do meu Instagram, @PRRobson, nós estamos ministrando uma série de estudos sobre ídolos do coração. E domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir, às 10 horas, vamos estar aqui na nossa escola bíblica discipuladora, concluindo essa lição, quem é Jesus? Mais uma vez eu quero falar do nosso livro, que é o livro que eu estou utilizando para trazer os estudos da nossa escola bíblica discipuladora. É o meu primeiro livro, Fazendo Discípulos, Ensinando o Caminho. Você está interessado nele? Entre em contato conosco para você saber como adquire, tá bom? O Senhor te abençoe em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a tua mão, a tua graça, teu rosto, a tua paz e seja sobre você. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Tenha uma semana de paz, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus.